Fala pessoal, começando mais um podcast, é Nós na Fita. Mais uma vez aqui, ó, com esse maravilhoso, sensacional Matheus da Realidade. Tamo junto, meu parceiro. E hoje com a presença desse ilustre amigo nosso aqui, ó, Dorival. Tudo bem, Dorival? Tudo bem, Diego? Boa noite, boa noite. Dorival, eu queria saber um pouquinho sobre você, meu irmão. Se apresenta aí pro povo aí. Vamos lá. Meu nome é Dorival, tenho de profissão de policial, tenho 30 anos, fiz agora em março 30 anos de polícia. Sou bacharel em Direito, fiz pós-graduação no Damásio, estou me preparando para dar aula de Direito Penal e Processo Penal. E na minha vida particular, tenho administração de um terreiro de Umbanda. Essa é a minha vida que eu tenho que dividir. E fora a minha vida pessoal, que eu tenho meu príncipe, que é o Diego, por coincidência também, que você conheceu, que tem 10 anos, que é... Meu xará. É a minha razão da minha vida. Tudo que eu faço em função é desse moleque. Hoje, muitos pensamentos, muitas coisas, Diego, eu mudei em função do meu filho. Algumas visões, eu mudei por causa dele. Mudei. Eu posso falar pra você. Quem me conheceu no passado, eu era um cara muito mais explosivo, onde eu aprendi a não ser tão explosivo, e aí você começa a aprender a viver diferente. O filho te dá essa responsabilidade. Depois que o Diego nasceu, foi uma roda, assim, mudou tudo. Já tinha mudado um pouco, pelos tiros que eu tomei. Mas com o nascimento dele, você começa a ver a vida de outra forma, algumas coisas que você não tinha essa percepção. Tipo assim, ali pra mim não dá, que hoje eu tenho ele, que depende de mim. Diego, eu vou te falar assim, eu tinha minha cabeça um pouco, eu sou o Superman. Nada me atinge, nada me derruba. Eu faço, aconteça e já Faça, aconteça, acabou. Quando você pega um filho, você tem um filho, porque eu tenho outros 2 filhos, mas não conviveram comigo. Conviveram com a mãe, então eu tenho o Caio e tenho a Aline, que são meus filhos. Mas eu não tive essa convivência de dia a dia que nem eu tive com o Diego. Quando você levanta, você fala, eu preciso voltar para casa. Eu tenho meu príncipe em casa. Eu não posso fazer merda, não pode acontecer nenhuma coisa de ruim comigo na rua. Eu não posso faltar para ele. Não posso. Porque eu sou o sustento dele. Eu tenho que levar de volta para ele. E com isso você acaba mudando muito o teu pensamento, o que é o seu dia a dia. A visão de vida, né? Muda, é diferente. Muda. Eu acho que para um homem que ele quer saber a finalidade dele, homem, não moleque, é ter filho. Porque fazer filho é fácil, Diego. E te provo que questão de filhos é assim. Se você fazer o filho, você te dar responsabilidade, o orfanato não estava cheio de criança abandonada. Verdade. Correto? Então fazer filho é fácil. Eu quero ver criar. No dia a dia. É a responsabilidade de um homem de verdade. Aí sim você vai ter uma responsabilidade. E aí foi o que me mudou também, até na minha parte profissional. Que você começa a ver as coisas de outra visão. Minha parte espiritual também evolui um pouco mais. E você raciocina de outra forma. Porque até então você acha que você pode tudo. Posso tudo, nada me atinge. Aí quando tu vê aquele rostinho na cena, tu fala, não, peraí. Quebra. Isso aqui me atingiu meu coração, atinge, então calma. Atinge. Você muda os seus pensamentos. Dá uma freada nas atitudes. Porque igual você falou, você tem 3 filhos, o amor é igual de todos, mas a convivência é diferente, porque com esse você conviveu, você viu os primeiros passos, adoecia, levava no médico, voltava. Eu sofri com ele. Então... Tenho o carinho, o amor dos meus outros 2 filhos, amo meus filhos. A Aline é minha princesa. Me deu uma neta que é a coisa mais linda. Eu tenho o Caio, que ele tá agora trabalhando também no ramo da segurança. É um moleque que só me deu orgulho. É um moleque que, sabe, batalha, trabalha. Não bebe, não fuma, assim. Bebe aquela cervejinha normal, mas nunca fiquei sabendo, olha, bebeu de cair, de ficar bêbado e tal. Não, por quê? Pelo exemplo. Isso é gratificante para você. A sua conduta sempre foi uma conduta boa pra ele mais tarde falar assim, eu tô fazendo porque você fez. Tal. Sim. Então isso também é outra coisa que você te policia. Eu não posso fazer nada de errado perante meu filho porque eu posso tomar isso na cara. Exatamente. Verdade. Ué, você fuma, hoje também. por que eu não posso fumar? Não, que seu filho pode te falar?
Mas é o que acontece hoje, né? Você bebe, por que eu não posso beber? Aí não tem, eu acho também que não vai ter nem sentido um pai aconselhar um filho a não fazer se ele faz. Sim. Eu acho que também não tem sentido. Porque não tem aquela moral. Sim, sim. Não é verdade? E o que acontece hoje, com muitos erros de família, se a gente vê no globo todo? Muitas famílias estão desestruturadas porque os pais, por ter que trabalhar o pai e a mãe, eles não perdem o tempo de criar o seu filho, porque para ele, eu dou uma bala, eu dou isso, eu dou aquilo, é o suficiente. Não. Chega em casa, pega teu filho, e aí? Como é que foi o seu dia? Como é que você foi na período escolar? Foi tudo bem? Tá tudo bem na escola? Você tá bem? Tá com algum problema? Mostre pro seu filho que você se preocupa com o dia a dia dele. Verdade. Porque hoje tá difícil. Porque antigamente, vamos supor, a criança tava brincando lá fora, mas a mãe tava escutando os gritos. Jogava um fubeca, um pinhão, pau, um pipa, mas a mãe tava ligada. Hoje não. Hoje as crianças dentro de um quarto, solitário, com a luz desligada, mexendo no celular, então você não sabe nem o que tá acontecendo. Não. Então hoje tá diferente a criação. Antigamente não. Ralei o pé, machuquei. Você tava vendo, eles estavam ouvindo. Hoje não, hoje tá difícil. Hoje pra criar tá difícil. É muito difícil criar um filho. Por isso que eu volto a te falar. Por isso que é fácil fazer filho. Eu quero ver criar. Fazer fácil. Fazer facinho. Você vai virar o olhinho lá, beleza. Tá lindo. Fiz o filho. Bom demais, né? Bom. Fazer. Agora, eu quero ver. Sabe por que isso? Porque se fazer filho... Quem fez filho fosse pai realmente, a gente não tava cheio de orfanatos, cheio de crianças. Dorival, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como surgiu essa vontade de você defender a população, de lutar pela segurança pública? Qual foi? Começou... Digo, isso aí é assim, se eu parar pra pensar, nem eu sei a resposta exata. Mas nunca teve aquela vontade? Não, nunca soube exato. O que aconteceu? O andar da carruagem, da vida, acabou me levando para isso. Porque eu me lembro que eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade, mais ou menos. Eu olhei pro ar e vi o avião passando. Quero ser piloto de avião. Colocou na cabeça. Coloquei na cabeça. Com 5, 6 anos, eu não lembro mais ou menos, mas foi mais ou menos essa faixa. Eu quero ser piloto de avião. Vou ser piloto de avião. E com isso eu fui criado pelos meus avós, tudo. E aí quando eu tinha uns 14 anos, 15 anos mais ou menos, eu conheci meus parentes que eram tios da minha avó, de Brasília. Um era motorista do governador, do presidente, que na época era o José Sarney. Eu conheci o José Sarney assim, pude conhecer de perto. Você era motorista dele? Era motorista de um deles, né? Que ele tinha um grupo, acho que de 40, 50 motoristas, não sei o que. E meu tio, um era deles. Meu outro tio era marceneiro da aeronáutica. E meu outro tio, ele era de um outro departamento que eu não me vem à cabeça agora, que também era do governo federal. E quando eu conheci ele com 14, 15 anos, eu falei pra ele, pô tio, eu ainda quero, não sei como eu entro no assunto, eu quero entrar pra aeronáutica. Eu quero ser piloto da aeronáutica. E você falando com o seu tio que era motorista? Que era o marceneiro da aeronáutica. O que ele fez com isso? Ele foi até um comandante, conversou com esse comandante da vontade, e o comandante deu o seguinte recado: fala pro seu sobrinho, se esperar fazer 18 anos, se inscreve na aeronáutica, a gente vai solicitar a inscrição dele lá de São Paulo aqui para Brasília, e nós vamos encaminhar ele para uma escola da FAB. Quando chegar aos seus 22, 23 anos, ele vai sair tenente da aeronáutica. Seu tio te passou esse recado? Passou. Eu tinha uns 14, 15 anos. Nós estamos falando da década de 82, 83, mais ou menos. Eu ia fazer 18 anos em 86. Nós ainda estamos na ditadura ainda. Não tem democracia ainda. Era quando o governo... Essa época. Que era o militarismo que comandava. E como eu tinha altura, tinha tudo, ele falou, ele é excelente para a nossa escola. São pessoas assim que a gente quer como piloto. Eu ia sair da escola como tenente da Força Aérea. Ia sair já no patamar. Porque eu ia ficar 5 anos estudando as custas do governo. Mas lá dentro, fixo, em colégio interno. Tipo assim, família. Esquece. Quase, exatamente. Esquece. Era assim um barato, então. Era o militarismo que coordenava. E não era abuso, não era nada de errado na época. O comandante tinha essa autorização de poder solicitar, acho que 10 alunos que se inscreveram, era um direito, tudo dentro da lei. O governo bancava tudo. Bancava tudo. Então eu já vinha com aquilo. E o que eu fiz? Fui ver qual eram as regras que podia se fazer. Que você tinha que ter.
Você não podia ter atestado de antecedência, você não podia ter nada de errado, notas boas na escola, você não podia ser envolvido com gangues, essa coisa da época. Bebê também não. Nada. Não, isso aí não tinha no diário oficial da época. Única coisa, a exigência que se tinha, principal era, você não poderia ter tatuagem. Não podia. Não. Era uma regra que hoje me parece que tá caindo. Eu acho que tá podendo. Mudou porque você pega os pilotos de avião braço fechado. Mas não podia. Não podia. Aí eu acho que a empresa particular, da FAB, do governo, não podia. Não podia, certo. Não podia. E aí, beleza. Então eu vi as regras, então vamos seguir. Com 17 anos, eu ia fazer a inscrição. Essas datas a gente lembra porque é onde a gente faz cagada. A gente pegou dia 1º de janeiro de 86, eu completaria 18 anos e no ano de 86 eu completaria 18 anos e a partir do 1º de janeiro eu poderia fazer a inscrição para aeronáutica. Tá? Dia 31, se não me falha a memória, é 31 de outubro. Eu encho a cara, que a gente tinha uma galerinha de andar de uns 20, 30 caras. 20 moleques, tudo da idade de 16 a 20 anos. E eu era o único que não tinha tatuagem do grupo. E eles eram loucos pra fazer tatuagem. E eu falava, não pode fazer tatuagem, não pode fazer tatuagem. Porque eu tenho aeronáutica. Eu já sabia que era uma das exigências. Mano, aquele dia eu tornei o caldo que eu bebi tanto. Chapei o coco. Aí eu fui e dei o braço pra buscar. Faz essa tatuagem. Mano. Aí fez a tatuagem. Nossa. Isso, apaguei, meu. No dia seguinte, Diego, eu acordei, isso eu lembro como hoje. Quando eu olho pro braço que tava doendo, eu falei, minha nossa senhora, o que eu fiz de cagada? Meu sonho, cara. Me lasquei. Juro por Deus. Eu peguei um ferro, liguei na tomada, mas eu peguei o ferro com ferro e tudo, eu taquei o ferro quente em cima. Pra ver se eu arrancava a tatuagem. Tatuagem, eu só arrancando o braço, filho. Eu era office boy nessa época. Eu fui procurar cirurgia plástica. A cirurgia plástica, para ser feita na época, custava 5 milhões de cruzeiros. Eu ganhava 160 mil cruzeiros por mês. 5 milhões de cruzeiros era o que hoje? Tipo assim, uns 5 mil? Olha, da proporção assim, da época. Eu precisaria trabalhar 6 anos. 6 anos, sem gastar R$1 para poder pagar. Rapaz. E pior que aí você ficou entre a faca e o queijo, porque era o seu sonho e você fez a merda. Fiz a merda. Já tava engatilhado. Já. De jeito já. E aí eu ainda tentei, fiz a inscrição na aeronáutica, fiz na prova, fiz tudo. Passei em tudo. Nossa. Falei, beleza, tô dentro. Vai passar batido. Vai passar batido. Último teste. Exame médico. Tem que tirar a roupa. Falei, putz, grilo, e agora? Lascou. Mas tudo bem, vou ficar quieto. Não era nem pra meter uma faixa, falar que é meu braço. Não, mas... Não, meu. Aí, beleza. Aí, quando foi pro exame médico, o tenente que tava fazendo, o tenente falou assim, olha, já vou avisando, quem tem tatuagem, não precisa nem tirar a roupa. Pode ir já pra fila que já tá reprovado. Excluído. Já tá reprovado. Mas nessa aí, na hora que ele falou, tinha um monte de tatuagens? Não sei se tinha. Diego, desculpa. Mas eu perdi a noção nesse momento. Seu coração rachou. Meu rachou. Que puta, merda que eu fiz, cara. Puta, que merda que eu fiz. Pior que você não podia jogar a culpa de ninguém, né? Não, que a porrada não foi sua. Não, foi minha. Foi minha. E aí, o que aconteceu? Eu falei, putz, e agora? Aí eu ainda disfarcei, pus o braço de lado, assim, tipo, pro médico não ver. Aí o médico de frente. E o braço assim, né? Que era o direito. Você falando, vira a esquerda. Sou malandro, vou desenrolar. Não, vira a esquerda. Aí nós ficamos de lado pra ele e de esquerda, né? De frente de novo. Vira direita. De direita. Quando bateu direito, que ele bateu... Eu não falei que tatuagem não tá permitido? Pode ir embora, pode tirar a sua roupa, você tá expulso. Bem chucro mesmo. Bem chucro mesmo. Poucas ideias. Sem ideia. Aí eu perdi a oportunidade. Porque naquela época a tatuagem era discriminada? Porra! Hoje tatuagem... Hoje nem tanto, né? Hoje os se outros veem mais como arte. Ó, se a gente for pegar coisas do passado que eu vivi e hoje, tem tantas coisas que a gente dá tanta risada, Diego, que no passado era tão chucro. E hoje, tipo... E hoje é moda. É moda. Desculpe, uma coisa que quer ver, uma coisa que a gente tinha,
Meu, você usava sandália havaianas, você era pobre. Que você chegava a usar as sandálias havaianas até gastar, virava do outro lado, trocava a tira pra gastar a sandália havaianas do outro lado. Isso era ser pobre. Quantas vezes você não precisava enfiar o preguinho? O prego, isso mesmo. Hoje tem loja da Havaiana que tem Havaianas que custa 600 pau. 600 conto. Você fala, meu, no passado era de pobre, hoje é de rico. Pô, hoje você pega final de ano aí, tem cara que prefere pôr um chinelão no pé que um tênis caro. Você O entendeu? chinelão já tá batendo o mesmo preço. Então muda muito isso. E aí foi que, infelizmente, o tenente ainda foi até condizente. Falou, olha, se você conseguir fazer a cirurgia... E seu tio falou, porra, mano. Meu tio não falou um A. Falou Meu tio nada? Não falou nada. Meu tio falou, foi o seu destino. Foi o que ele me respondeu. Você se lascou, vacilou. Masquei. Moscou, já Masquei. Aí com 18 anos e tal, aí um camarada meu me deu a sugestão. Você não passou na aeronáutica? Por que você não tenta a polícia militar, Dorival? Você tem altura, você tem tudo. Presta polícia militar? Tenta. Meu, você vai passar. Você tem estudo, tem altura, é ligeiro. Você tinha todos os perfis que a polícia militar pedia. Pedia. Vamos para a polícia militar então. Então fiz a inscrição, passei tudo. Mas parece que a história era igual. Parece que é regra, né? Do militarismo, da PM ser igual o militarismo de aeronáutica, marinha e exército. Eu não conheço muito bem, mas parece ser igual. A PM também não aceitava tatuagem naquela época? Aí vê só, aí foi feito tudo. Passei em tudo. Exame físico, que a gente fez corrida, você tinha que fazer corrida em 5 minutos, um tanto de distância, tinha que fazer flexão, tinha que fazer barra. Meu, Essas questões você tirava de letra. tirava de letra. Fiz fácil. Aonde eu me lasquei? Exame médico novamente. Putz. Quando eu entrei no exame médico, tal, que um médico mandou tirar a roupa de novo, tal, quando ele bateu o olho, você tá reprovado. Mas por que eu tô reprovado? Primeiro, pelo símbolo que é isso. E segundo, que é tatuagem. Como assim? Você faz um símbolo americano, aqui a gente é brasileiro. Então você não pode entrar para uma polícia brasileira idolatrando e amando os Estados Unidos. Eu falei, mas como Porque assim? era na época de ditadura, então era um bagulho mais louco, né? Eu falei, mas como assim? Não, já estava saindo, que era 87, 88, que eu gastei uns 2 anos. Eu estava com 19 anos, mais ou menos, quando eu tentei. E que eu já tinha saído do exército. E aí ele pegou... Eu falei, mas como assim? Não tô entendendo. Você fez uma águia. A águia é símbolo dos Estados Unidos. Como é até hoje. Falei, doutor, até chamei de doutor na época. Falei, doutor tenente, olha como a gente fica tão bocado. Isso aqui pra mim não significa Estados Unidos. Isso aqui, eu fiz o símbolo da águia, que é liberdade. É um animal livre. Eu gosto de liberdade. Foi só isso o significado. Tudo bem, pode ser o significado que for, mas você não entra. Você não entra. E fui reprovado de novo. Aí você ficou injuriado, você falou, porra, Falei, mano. caramba, tal, não sei o quê. Uma cachaça me fudeu. Me lascou. Agora a tatuagem me lascou de novo. É cachaça do caralho. A vontade era passar a faca. E a gente não sabe, porque a tatuagem vai pra 3ª camada de pele, que eu não sabia disso. Por isso que é tão difícil de tirar. Ela aprofunda na 3ª ou 4ª camada. E hoje em dia consegue, porque hoje em dia tem a um laser, mas hoje... fica a marca ainda, né? Fica a marca. Fica a marca. Aí o que aconteceu? Aí eu, conversando com um amigo e tal. Falei, Dorival, por que você não tenta pra Polícia Civil? Tenta pra Polícia Civil. Se você será que vai dar merda de novo? Falei, meu, putz, grilo. Aí contei pra ele, aí eu contei a história. Eu tentei na aeronáutica, não passei por causa da tatuagem. Tentei na Polícia Militar, também não entrei pela tatuagem. Eu vou ser reprovado pela Polícia Civil de novo. Ele falou, não, a Polícia Civil, o que manda é a sua prova escrita, que era a época, não é hoje, né? Mas era a polícia que se fazia, hoje mudou. Quem fazia era a própria Polícia Civil, se fazia a prova escrita, passava, alguns dias depois você fazia a prova oral, e depois você fazia o exame médico. Mas no exame, fica tranquilo, o exame médico é tranquilo. Aí eu peguei, fiz a prova escrita, passei pela seccional de São Bernardo, foi a maior turma de polícia. Você morava em São Bernardo, essa época? Sempre, eu sou nascido e criado em São Bernardo. Aí você passou aqui mesmo? Passei pela seccional de São Bernardo. Foi a maior turma de polícia que chegou de uma vez só. Que passou? Que passou. Cara. Era vagas de 45 policiais por seccional. Seccional de São Bernardo ia receber 45 policiais, Santo André 45, Osasco 45, toda a grande São Paulo 45, e se não me falha a memória, a capital na época ia receber 800 policiais. Então foi uma contratação grande. Foi a maior turma que até hoje não se teve outra, que eu saiba, igual a essa.
Passei no oral. Vamos pro bendito exame médico. Físico não tinha? Não, na época não tinha. E vamos pro exame médico de novo. Puta, Diego, aí você vai coração na mão de novo. Ô, pô, Porque eu não sei. Me fudi duas vezes. A terceira, não vai. O que é o exame médico da época da civil? Eles pediam todos os exames para ver se você não tinha nenhuma doença, nenhuma complicação, tudo. Fez um pequeno exame físico lá de teste de como que se fala? Poder falar de laboratório. Aqueles puxados que tinham aquelas máquinas que dava, uma caminhada na esteira, você com o aparelho dentro da boca para ver se você tinha ar. Pô, foi esse? Né? Ergométrico, isso. Foi esse o exame médico da Polícia Civil. Passou. Passei. Mas você passou, tipo assim, teve uma etapa de espera para entrar ou não já? Quando eu prestei, nós prestamos no ano de 91. Eu não tinha nem nascido. 91 quando nós prestamos. Dia 23 de abril de 92 foi o primeiro dia de academia. Academia lá no Butantã, dentro da cidade da USP. A nossa academia da Polícia Civil é até hoje lá. E foi quando nós começamos a fazer. Até isso era totalmente diferente. Nós puxamos a minha turma, que eu até sei até hoje, é uma das poucas ou a única que fez à noite, porque precisava acelerar para entregar, porque tinha uma turma da manhã, das 7 da manhã às 4 horas da tarde. A gente entrava às 4h30 da tarde e saía às 10h30 da noite, porque tinha que ser a toque de caixa, porque tinha que pôr esse pessoal na rua. Porque precisava. Essa academia, tipo assim, Polícia Civil, tem vários tipos de trabalho da Polícia Civil ou não? Como eu falo, é diferenciado, tipo assim, um polícia da inteligência, outro ali, como que é? Hoje, como sempre foi. Polícia, só existe duas. Polícia Militar e Polícia Civil. Ponto. Dentro da Polícia Militar, você tem destacamentos e você tem departamentos dentro dela que você precisa. Então, você tem a rota, você tem a rodoviária, você tem o GER, que é antibombas, não é GER, COI. Você tem um COI, você tem um bombeiros. Então, dentro de lá, até onde eu sei, tá, Diego? Me parece que para você ir para a rota, ou para você ir para o corpo de bombeiros, ou para ir pro Águia deles, pro Águia, você faz um concurso interno, faz uma provinha interna e os melhores aprovados aqui. Mesmo você sendo polícia, tem que fazer uma provinha para ver se entra nessas condições. Porque que nem, não adianta você pegar um cara que ele não tem muito fôlego, como é que você vai pôr ele para bombeiro? Ele tem que ter físico. Sim. Como é que você faz? Então, tem algumas regras que aí eu já não saberia te informar, que aí a melhor parte seria uma parte administrativa da Polícia Militar, mas até a grosso modo que a gente conhece é mais ou menos isso. Existe uma provinha... Mas quando eu falo assim, aí na Polícia Civil. Civil. Aí vamos agora vir para a Polícia Civil. A Polícia Civil, você tem muito assim... quem comanda a Polícia Civil são os delegados. Sim. E o que acontece? Os delegados, eles ficam sempre de olho nos melhores. Então, você que nem eu, na minha época, eu me destaquei muito bem, que era um molecão, você passava desapercebido, não era uma coisa que eu queria, mas o delegado da época me levou para entorpecentes de São Bernardo. Entorpecente cuida só de bagulho só assim, drogas. Só tipo tráfico, essas tráficos coisas. de droga. A primeira cana que foi dada na época de crack, que estava surgindo ainda, 92, 93 mais ou menos, a gente deu ali na favela do Montanhão. Foi? Foi. Tava surgindo o crack ainda, Tava né? surgindo. E eu lembro o nome até das duas traficantes que a gente pegou. Que era a Beth e a Nininha na época que a gente pegou. Meteu... Qual foi a primeira cana sua? Foi, assim, de tráfico foi. Não, vamos lá. A sua primeira cana, você fala assim, mano... Assim, a primeira cana foi uma piada. Fala, se eu contar, foi piada. Eu gosto de que você foi piada, não. Porque assim, na Polícia Civil, como em qualquer outro local, sempre tem um trote. E a gente, quando a gente entra, a gente tem ganha o apelido de calça branca. Calça branca. Calça branca. Então você entrou, você vira calça branca. A minha primeira cana era pra mim ficar em São Bernardo. Eu iria pro 5º DP de São Bernardo. Só que por necessidade de uns 15, 20 dias, eu precisaria dar uma força em Diadema. E eu fui pra Diadema. Cheguei lá, me apresentei. Na sede de Diadema, que era na rua Caramuru, me apresentei lá e tal. E me deram a equipe para me trabalhar. Eu era o calça branca. Você tem armamento? Não. Hoje o policial já sai da academia com arma. A gente não saía. Nós não saímos com funcional, nós não saímos com arma, não saía com nada. Com a cara e a coragem ia trabalhar.
Aí o polícia mais velho chegou e perguntou assim pra mim: você tem arma? Eu falei, não. Ele pegou uma calibre 12 se vira. Pum, a dozona. Mas, peraí um pouquinho. Você não manuseou ela na academia? Eu falei, manuseei, então se vira. Foi o que ele fez. Vamos dar uma cana. Aí nós fomos dar uma cana. Eu lembro até hoje, era um depósito de gás da Ultragás. Esse cara é procurado, assim, assado. Os caras puseram um pavor. Ele não pode fugir, precisa tomar cuidado. E você já na adrenalina, com a 12 na mão. Você tá bombando. Eu sou pica, sou mano. Vou. Sou pé na porta, vou e chegar se ele daquele correr, jeito. eu vou atirar. Daquele jeito, é. Tá bom. Aí fomos lá. A gente queria falar com um funcionário e tal. Ele não tá, ele é motorista. Ele só chega aqui por volta das 16 horas quando ele entregar o caminhão. Isso eu acho que era às 11 horas da manhã quando a gente foi. Ninguém avisou nada. Tá bom, então lá pras 4 horas da tarde a gente volta. Então tá bom. Lá pras 4 horas da gente, a gente volta. Tá bom. Voltamos com a calibre 12, com aquela A10 que o câmbio é em cima assim, sabe? Que às vezes travava você ia lá embaixo. Bom, beleza. Chegamos lá. Quando chegamos, meu cara, fulano. Não chegou ainda. Então tá, vamos ficar lá. E a gente, braço cruzado. Os dois, né? E eu, pá, com a 12 assim, meu. Altão com a 12, pá. Uma panca, né? Tipo assim, se vir, vai tomar, Não, e é bandidão. Você não conhece, eles falaram só que era procurado. Tô pegando assaltante de banco. Eu vou, sei lá, todo... E se correr, vou dar tiro, tal, não sei o quê. Que eu sou bambambam. Sou polícia, agora já era, segura. Quando o cara entrou, o cara falou, esse motorista aí que entrou. Ele entrou no caminhão, nós saímos correndo atrás. Eu saí correndo atrás dele. Os dois vieram na boa. E você correndo. E eu correndo do lado do caminhão, tipo, pra ele não correr. Correndo com a calibre 12. Os dois outros polícias vindo na mãe olhando. Eu falei, caramba. Eu tô aqui todo apavorado. Qual que é desses caras? Os caras vêm na boa. Tem alguma coisa errada, mas tá bom. E eu lá, pau, não sei o quê, pô. Vai, mão pra cabeça, desce do caminhão, tal, não sei o quê. Ele, não sei o quê. Mão pra cabeça, polícia, não sei o quê, blá. Aí o cara desce do caminhão. Ele era aleijado de uma perna, ele tinha uma perna menor. Aí ele desceu manquinho. Aí ele desceu mancando. Pô, sem problema. Fiz nada, o que aconteceu? Eu olhei assim e falei, cara, como esse cara vai correr? E os dois rachando o bico. Rachando o bico. Lá desce, tratando como se aquele cara fosse o mais mas batido. Quando você viu ele manquinho, você murchou, não foi? Não, mas eu falei, mas assaltante de banco, bandido, desse jeito, por que eles não me avisaram o que tava procurado? Mas não era nada daquilo que eles falaram. Mas eu achei que era um... Porque você fantasia, não adianta. Você fantasia na sua cabeça, você vira aquele cara morto, cara perigoso da vida. Chegando, né? Chegando. Foi a minha primeira cana. Eu tinha acho que 2, 3 dias de polícia. Aí depois vocês pegou a experiência dessa cana. Aí que aconteceu? Era mandado de prisão por pensão alimentícia. Os caras te enganou, cara. Eles riam. Eles davam tanta risada. Quando eles chegaram na delegacia... Nossa, foi uma gozação. Foi uma tiração de sarro. Mas você acabou entrando na brincadeira, né? Você falou, mano, vocês estão de brincadeira. No começo eu fiquei invocado. Mas depois eu falei, putz, Grilo, os caras me aplicaram um golpe. Mas os caras brincam assim até hoje com os novatos? Eu não sei. É assim, Diego, mudou muito. Os novatos que entram hoje não é os novatos que entrou na minha época até uns anos atrás. Infelizmente. Tá? Minha opinião, algumas coisas precisariam ser mudadas em relação a concurso público só para a polícia, porque realmente é serviço público, Mas a minha concepção, não é do Estado, não é de lugar nenhum. Algumas coisas precisariam ser mudadas. Mas eles têm a logística deles, eles acham melhor do jeito que está hoje. Mas a gente vê muitas falhas para nós da ativa. Ativa, os antigão, que as pessoas chamam. Antigão que eu falo assim é de experiência. Sim, até de sobra, né, sim, mano? Sim. Você 30 anos na polícia. 30 anos, tudo. 30 anos. Então o cara já viu cada coisa. Já. Então eu falo, você deu a cana lá quando começou o crack, lá no Montanhão. Eu já vi, assim, Diego, eu já dei as melhores canas. Já peguei bandido pesado. Como também já ajudei muita gente sem você esperar. Eu já cheguei a ganhar uma passagem, esse eu não pude ir, para Espanha, porque ela era daqui de São Bernardo, ela correu um risco, houve um acidente, eu estava no carro, nós paramos, socorremos ela, socorremos a amiga,
que o carro dela estava no estado que a árvore estava segurando, e se aquela árvore não aguenta o peso do carro, ela ia rodar 40, 50 metros para baixo de barranco, e nós tiramos ela, porque não dava tempo. Não dava tempo de esperar o resgate. Ali, né? Não dava tempo de resgate, de esperar o corpo de bombeiros. Infelizmente não dava. Que era questão de segundos. E aí nós descolamos uma corda lá rapidinha, que era ali na Serra do Mar, na Estrada Velha ali. Tinha um barranco que o carro, que ela se perdeu e caiu. Nesse momento eu subi. Diego, você pensa, assim, a sua adrenalina sobe porque você começa a ver que poderia ser sua irmã. E eu preciso socorrer. Eu preciso tirar. Porque poderia ser um parente meu. E tiramos. E aí na época, ela foi pra Espanha, que ela conheceu um espanhol, ia casar, e ela falava pro noivo dela: se hoje eu tô aqui pra casar, eu devo a esses policiais. E um que ela mantinha o contato era comigo. E eu, infelizmente, não pude, mas o noivo dela, que era espanhol, deu passagem, hotel, tudo. Então é muito gratificante. Muito. Então já teve casos a gente chegar a abrir o cativeiro, Diego, que a pessoa está sequestrada, ela te agarrar, você não consegue abrir o braço, que é tão desesperador dela, você vira um deus para ela, porque tipo assim, eu não posso soltar desse policial, porque se eu me soltar, ele não me tira do cativeiro. É, porque você disponibiliza a sua vida pela vida do próximo, né? Sim. Então, e já vi a maldade, a capacidade do ser humano, ter a capacidade de fazer a maldade contra o ser humano. Trabalhei 1 ano e meio no homicídios, então você vê muitos locais de crime e de homicídio. Você chega a pensar assim, como é que o ser humano você já tem viu muita coisa difícil assim, tipo assim, na homicídio, quando você tava trabalhando assim, igual você falou? Muita cena assim. Muitas cenas pesadas. Muitas. Isso que eu tô te falando. Você não acredita que o ser humano é capaz de fazer aquilo contra o ser humano. Teve uma moça que nós encontramos lá perto da Acrylex, ali no Batistini. Diego, ela não morreu nem com tiro, nem com facada, nem com nada. A tudo indica que ou era um taco de beisebol ou era algum taco daquele jeito. Mataram ela, a moça, do braço direito, do lado direito e do lado esquerdo todinho. Ela sofreu pancadas em todo o corpo, que ficou a marca. Sabe quando você põe a pessoa deitada e dá paulada? A todo lado. Dos lados, ela estava toda roxa, ficou toda marcada. E a cabeça? Não, só o corpo, de tanto tortura que bateram nela. Não sei tempo. quanto tempo. Uma pessoa dessa morrendo. Sofrimento, cara. O grito, sofrimento. Mas depois que você entrou pra polícia, assim, sua primeira cena que você viu, assim, que você, meu Deus, isso aqui é coisa de filme. Como é que foi a sua noite? Que é uma coisa, assim, que você vê que não é normal, é fora Não, verdade. Você tem uma certa dificuldade para você acreditar. Teve policiais da minha turma, que é o primeiro local de homicídio, na semana seguinte pediu exoneração da polícia. Não queria mais ver. Falou, eu não quero ficar no trampo assim vendo não isso. Quero. Eu lembro de uma TV Matira, e ela era muito boa, viu? Ela trabalhou no plantão, no primeiro local de homicídio que ela foi, ela pediu pra sair. Ela pediu exoneração, ela falou, não, isso eu não vou ver. Você é louco. Quando você pega aí pai e mãe que faz maldade com o bebê, isso tudo, as polícias chegam lá, né? Você Sim. tá amarrado, você tá... Vamos se a gente voltar àquele caso daquele garotinho, acho que de Campinas, que tava amarrado com a corrente no tambor. Que tristeza, cara. Você viu que os policiais aconteceu? Porque você não tem como você não imaginar que é seu filho ali dentro. Mano, que tristeza, irmão. Você não viu? Essa repercussão. O cara, a criança com fezes no tambor, magra. Entendeu? Agora, você fica assim, só de imaginar. Imagine você atender o local. Você vendo. Você sentindo. Pesado, hein? E as câmeras mostrou os policiais atendendo a fisionomia do rosto dos policiais. Você começa a chorar. Não adianta, você chora. Por mais que você não queira, Diego, o teu lado emocional, pai, família... Tá louco. É por isso que eu tô falando. Esse 1 ano e meio eu vi muitos homicídios. A gente tem histórias aqui pra contar. N casos de homicídio que eu atendi. Mas você sempre se choca. O que acontece no local. A humanidade tá ficando muito ruim, não tá? Não, mas o ser humano sempre foi ruim. Rapaz, tá piorando, não parece, Duval? Eu acho que não, Diego. Você acha que não? Eu acho que desde 91, quando eu entrei, a bandidagem é tão igual. O que acontece hoje? A praticidade, a facilidade de divulgar pelo Zap. Isso. Às vezes nós falamos assim, porque hoje nós temos acesso a muito mais fácil. Você já vê antes disso, né?
Não tinha. Isso pra você hoje não é um bagulho que é anormal. Não. Pra você é normal porque você vê muito tempo. Então, o que hoje muda? Hoje muda a informática que veio. A informação chega mais rápido à pessoa. Que nem a gente está aqui agora. Um podcast ao vivo. Você está aqui. Chega no Japão. Exatamente. Questão de segundos. Eu não sei quanto tempo chega. É rápido. Na Austrália. Acessou e entrou. 15 segundos no máximo. Aí. Na época você não tinha isso. Então hoje a praticidade da informação é muito mais rápido. Então você consegue fazer casos. Na época do orelhão você viajava, eu ia ter acesso com você só no orelhão, tinha que pegar uma fila e esperar. Sim. E a saudade A fichinha. era... Isso. Aí a saudade quando via era aquela saudade. Hoje não, hoje a pessoa viaja. Não, você hoje Não faz dá nem vídeo. de saudade, pô. Se você quiser agora com seu filho, você liga, você vai vir falar com seu filho agora ao vivo. Não dá 10 segundos, é o tempo dele atender, você tá falando com ele no celular ao vivo. Então, alguns anos atrás, essas coisas que acontecem hoje em dia é igual hoje. Hoje. Muito- Só que assim, só não é aumentou a resposta. população. Ou aumentar a população aumentou, na minha opinião, a população aumentou ai, caramba. É difícil mesmo. Desordenadamente. Isso. Desordenadamente. O que aconteceu? Ela cresceu sem controle. Pronto. A população cresceu sem controle. Porque uma coisa é você ter uma escola que precisa de 500 crianças para estudar. Hoje, a situação é outra se você tiver uma escola que precisa de 2.000 vagas. Mas a sua escola ainda está com 500. E as outras 1.500? Então, cresceu-se muito rápido e houve um pouco investimento. Como? Já não sei, que não sou eu que cuido da parte administrativa. Mas em todos os sentidos. Moradia, estudo, saúde. Então, a população cresceu muito rápido e não foi acompanhada a coisa. Pegasse o celular. Quando o celular lançou, você tinha que conseguir, por sorte, uma carta de crédito que você era sorteado. Você ia lá na empresa que você conseguiu com muito custo e tirava o celular. Era assim. Tinha gente que entrava na fila, levava quase um ano para receber essa carta. É que tinha o celular naquela época, era tipo assim, o pica. Playboy. Só os Playboy. Ou que você era salariado, você guardou o dinheiro todo de 6 meses para comprar o celular. Era os tijolão. Hoje, tu não lembra não, né? Era Nutelinha, tu não lembra não. Lembro, Os tijolão, O Motorola. Motorola 500. o celular mais top que saiu na época, se foi o V3. Você lembra do V3, Viz? Aquele que abria assim, ó. Aquele ali que tinha aquilo ali. Então, era mas rico. hoje, se você for aqui na Praça Lauro Gomes, você compra um chipzinho que custa R$5, ou se não, dependendo da operadora te dá, você já tem celular. Tem celular. Tinha um Baby da BCP, muito antes do V3. Tijolão, quem tinha também. Tinha um... Mas era bom sinal, hein? Não, mas o primeiro tijolão era o Motorola 500, e o primeiro lançamento de bom, não era esse aí que você tá falando. Então você não conheceu. Chamava-se StarTAC. Isso. Era o StarTAC. Foi o primeiro celular aberto que se criou. Chama O StarTAC. StarTAC eu não conheci, não. Era o StarTAC. Foi Conheci o Motorola. V3. Não, é antes. Não. O primeiro é o Antes StarTAC. do V3 ainda, filho. Uma geração Era um antes. pequenininho. Não, então, mas Embaixo, você abriu o primeiro era o StarTAC. O primeiro foi criado, mais avançado, foi o StarTAC. Foi o StarTAC. Isso aí. Chamava StarTAC. Aí era só a nata que tinha, irmão. Ô, Só as patroas e os mano, patrões. você tinha que ter grana pra ter um creme. StarTAC. Se não tivesse, era orelhão, cartãozinho de 50 E tinha unidades, que né? puxar a anteninha aqui, assim. Né, ó. né, não, e tinha Abria aqui, anteninha. tinha anteninha pra você puxar assim. Tinha ó. anteninha. E o cara achava que tava balando. Se o cara usar o Nossa. celular daquele ali, era da época da caverna. Você tinha um celular top só pra fazer ligação. Você não fazia mais nada. Hoje não. Hoje, ó, você pega um celular desse aqui, ó, dele aqui, ó. É uma moto, tá em cima da mesa, pô. Sim. Você entende? É uma moto. Então, mas é o que eu tô te falando. Pra você ver como que cresceu tão rápido. Então, em todos os sentidos. Porque às vezes eu comento isso por um seguinte sentido. Porque o problema também que se refere à polícia, a gente vê que a polícia, a população vê de uma forma diferente, que pra gente ter uma sociedade um pouco mais segura, para nós, para os nossos filhos, precisa se corrigir outras coisas primeiro. Você tem que ter boa moradia para aquele cidadão com a família, boa escola, boa saúde, bom de tudo, para depois se pensar em polícia.
Só que cresceu tanta população que inverteu. Hoje se pensa muitas vezes primeiramente na polícia. A polícia não é a solução. A polícia é aquele remédio amargo que você tem que usar em último caso. Então vamos solucionar primeiro a habitação, saúde, escola. Aí que vamos pensar, opa, essa pessoa não se enquadrou aqui dentro, opa, aí é caso de polícia. E é isso que acontece. Então tem as barbárias, os crimes que acontecem por causa disso. Por que alguns, tudo bem, é justificativa que a gente não pode aceitar ou não, mas às vezes o ladrão fala, mas eu roubei porque o cara tá com tênis de 500 pau, eu só posso comprar um chinelo. Se você der uma oportunidade de todos terem aquele tênis de 500 reais, ele vai te roubar para alegar o quê? Então ele já não é ladrão por necessidade, é por safadeza. É o caráter, né? É o caráter dele. Ele já nasceu com aquilo. O cara rouba um carrinho de pipoca na ponta da... É uma vergonha. Sim. Isso é falta de... Hoje você pega filho de rico que rouba. Mas você quer pior, que eu acho que é o mais grave, é você roubar o trabalhador às 4, 5 horas da manhã que tá indo trabalhar. Celular. Você vai roubar o celular, que às vezes ele tá com a prestaçãozinha dele lá ainda pagando as Casas Bahia. Porra. O carnêzinho de 24 meses. Isso aí, nenhum ladrão de verdade respeita um cara desse. Não. Você tá entendendo? O cara sai 4 horas da manhã pra roubar uma tia no farol, Isso quando eles não matam. Que pega ônibus? O nome? Busão? No ponto de ônibus. Busão? Roubar uma tia, né, Derival? Absurdo. Você entendeu? Tem uma cabeça, eu dou um tapa na orelha dele, Derival. Não pode. Não pode, os direitos humanos não permitem. Então, mas esse direito... Ó, agora é o seguinte. Vamos na parte desses direitos humanos que eu, particularmente, pelo que eu conheço, tipo assim... Os direitos humanos. O cara vai lá e mata a pessoa. Os direitos humanos... Ele ajuda a família da vítima? Até hoje, eu nunca vi. Mas não sei se eles têm esses planos. Ele quer que o assassino tenha direitos. Tá. Do ser humano. Em relação a isso, Diego, minha concepção. Minha concepção. Em relação a isso. Tá? Em relação a ladrão, em relação a crime. O que eu acho que tinha que ser feito? Põe o cidadão para trabalhar. Tá certo? Ele vai trabalhar. Aonde? Do seu 100% que ele vai receber, 30% dessa verba, ele vai ressarcir a vítima que ele causou os danos. Vai pagar a pensão. Vai pagar até quitar a vítima pelo delito que fez. E for homicídio, ele vai pagar até o filho da pessoa, se tiver, até os 18 anos, até fazer a escola. Ele vai pagar isso aí. Mas tipo, você acha que... Ele preso, você fala? Ele preso trabalhando. Trabalhando. Ele vai estar lá dentro trabalhando. Cria-se uma lá ele vai ser estrutura... obrigado a trabalhar, Cria-se uma estrutura para dar trabalho, emprego para ele... Lá dentro, certos serviços braçais que dá para ser feito, onde 30% é para pagar a vítima. Tá certo? 30% ele vai dar para a própria família. Para manter a família lá fora. Filho, esposa, mãe, tio, seja quem ele quiser. E 40% cria-se uma poupança para ele. Essa é a sua opinião. Minha opinião. Esses 40% cria-se essa poupança para ele. Porque quando ele sair da cadeia, ele sai com um pouco de dinheiro para ele não alegar que está sem dinheiro. Tá certo? Então vamos lá. E desses 40%? Desses 40%, esse dinheiro também vai ficar disponível para quê? Para ele mesmo. Ah, eu quero ter uma geladeira na cadeia. Pode? Pode. Você comprando. Ah, eu quero uma televisão top. Você vai pagar? Você está pagando com o seu trabalho. Porque aí ele não vai querer quebrar, ele não vai querer pôr fogo, porque ele sabe quanto custou. Você quer quebrar a televisão na sua casa, Diego? Lógico que não. Eu sei quanto custou que eu comprei. E se você ganhar? Também? Foi tudo de graça? Não. Não, dentro de uma visão de ladrão. Tudo de graça? Tanto faz, porque se eu quebrar hoje, amanhã eu tenho de volta. Tanto faz, tanto fez. E aí você dá uma estrutura um pouquinho melhor para ele sair da cadeia com dinheiro, para ele se manter um certo tempo para correr atrás de emprego, para fazer as coisas. E ele não pode alegar que a sociedade abandonou ele. Ele continuou trabalhando, ele continuou fazendo em prol, e para que ele reconheça que aquele erro não vale a pena fazer. Isso é a minha opinião, que poderia ser. Essa sua ideia, na teoria, é lindo. Maravilhosa. Sim. Mas a gente volta na prática. O mau caráter. Mas aí você tá aqui, ó. Olha o que o Tião falou. Que o ponto de vista dele também que eu achei ótimo. Uma cadeia só pra quem rouba carrinho de pipoca. Uma cadeia só pra quem rouba bala. Aí o cara rouba carrinho de pipoca e vai
Aí que ele falou, quis falar aprende com isso. o outro, O Tião falou tipo assim, Mano, Vira uma escola. Isso, o latrocínio com latrocínio, o tráfico com o tráfico, o 57 com o 57, o ladrão de pão com o ladrão de pão. Ele quis fazer isso. Tá entendendo? Que Pra não ter aula. É maravilhoso. Pra eles não aprender. Igual o seu. A sua visão é uma visão de regeneração. Sim. Porque Você quer regenerar aquele cidadão trazer pra ele de voltar volta. pra sociedade. Porra, visão legal. Maravilhoso. Mas eu creio muito que o ser humano ainda tem jeito. Eu creio. Sim. Mas tem ser humano que ele mesmo, ele já... Por ele fala assim, mano, é o que eu gosto, Deus. Não, é o sim. que eu quero. Mas, Diego, aí você consegue separar o joio do trigo. Isso. Então, essa pessoa que errou e ela melhorou, você sabe que você pode ajudar. Esse que não quer ser ajudado, então a punição dele no próximo crime já teria que se tornar mais pesada. Mais rigidez e tal. Mais rigidez. Que é o que na Europa se tem, que se chama direito do inimigo. Precisaria se estudar melhor, conhecer melhor. Direito do inimigo. O que é o direito do inimigo? Direito do inimigo, até onde eu consegui estudar, que ele tá aqui no Brasil e na Europa, ele tá engatinhando. Ele tem, eu acho que só uns 15 ou 20 anos só. É muito pouco tempo para lá. Mas assim, eles criam normas, leis, o que cada país entende que é um crime hediondo. Um exemplo, eles entendem que tráfico é crime hediondo. Dependendo do crime, eles não perdoam o primeiro erro. Eles ensinam que é crime. Você cometeu aquele crime, você é inimigo, você se tornou inimigo da sociedade. Você não quer ficar com a sociedade. Então você é tratado como inimigo. Tipo Você assim, não tem eles- visita íntima. Você, com o seu advogado, você só conversa através de vidro. Isso cada país vai pôr a sua regra. Sua pena você vai puxar de ponta a Porque ponta. eles entendem que é hediondo. Sim, o que eles entenderem de hediondo. Que cada país tem uma particularidade que alguns crimes realmente são hediondos Tipo, semelhantes. no Brasil, qual o crime que é hediondo no Brasil? Tráfico, o homicídio, sequestro, latrocínio, Estrupo. estupro. Então, porque veja bem, que nem aqui, pra você ver, por que eu tô te falando isso? Pra gente, não é crime. Mas lá no Oriente Médio, o adultério da mulher é crime de motivo de apedrejamento. Tipo, se minha mulher me traiu, eu sou o acusador dela. Você Com a minha prova. É isso. E apedreja ela. Igual na época da Bíblia, né? Veja os traficantes. O que aconteceu com aquela moça, acho que tem 22 anos, que ela foi fazer o tráfico, tá presa, até me fugiu o nome do país lá, ela vai ser condenada à pena de morte. E o Bolsonaro não pode fazer nada, porque não tem vínculo de extradição dela voltar pro país, e lá, pra eles, é pena de morte, seja pra quem for. Qual que é esse país que ela tá? Eu vou tentar lembrar o nome, foi questão Mas, agora. tipo assim, ela tá presa E já vai se condenar pra pena de morte. A condenação tipo, já chegou assim com data e tudo pra morrer. Não, Igual aquele piloto de avião, lembra o piloto de avião? Então, a pena dela maior é pena de morte. Tanto é que a família correu com o Bolsonaro na embaixada brasileira, na Tailândia. Correram para ver se consegue se fazer alguma coisa diplomaticamente para evitar que ela morra. Não vai. Recentemente, acho que ano passado, ano retrasado, morreram 2 brasileiros de pena de morte lá também. Não é aquele piloto, não lembra aquele piloto de avião que foi preso com... Porque lá falou que Teve um que é o da FAB, do presidente, que tá na Espanha. na rodovia, lá no negócio de avião, lá no aeroporto, já é assim, escrito as placas assim, pena de morte para traficante. Sim, então, Já mas... tá avisando, senão avisando pra Então, você. mas você entendeu o que é crime hediondo, como se caracteriza? Cada país tem o seu. Para nós aqui não é pena de morte, para eles são. Pra ele já é um crime muito pesado. né? O pior crime para eles é isso. E se não me falha a memória, eu não me lembro se é no Japão ou é na China, que até um tempo atrás tinha essa regra. Se não me falha a memória, crime político, o cara era executado, dependendo do tipo ele era executado em praça pública com tiro. Eu também já ouvi falar E a isso, não saiu pra Espanha, não. família tinha que ainda pagava a munição. Roubar o dinheiro da população. É executado em praça Rapaz, se pública. tivesse isso no Brasil aqui, não ficava. Se isso no Brasil aqui, meu Deus, Você deve ficar entendeu? seus Então, mas políticos. você viu como muda de país para país o que é crime e o que não é? Que nem nos Estados Unidos, enquanto o ladrão tiver de pé e respirando, é para atirar. Enquanto não parar de respirar, não para de atirar. Lá não tem excesso de tiros. Porque lá existe um certo abuso quanto a racismo, é outra coisa. Mas a lei não proíbe, enquanto o cara for
tiver trocando tiro com a polícia, enquanto ele estiver Bala. vivo, bala até zerar, até morrer. Até confirmar que ele não respira mais. Os caras lá têm dó de gastar munição mesmo, não. nos Não, Estados Unidos, né? não. Poucas ideias, né? Pressão. Lá nos Estados Unidos tem uma coisa que aqui nós não temos. Supermercado de armas. Tipo assim, eu, um cidadão comum, posso comprar arma lá? Se você conseguir pelo green card, que eu não sei, aí precisaria ver a regra, como funciona pelo consulado americano, algumas coisas, nós, policiais brasileiros, apresentando a funcionar algumas coisas, nós conseguimos comprar e trazer. Que nem eu tenho um colete de chuva e de frio da polícia de Nova York. Você tem? Tenho. Eu tenho 2 blusas de academia, uma de Manhattan e outra de Michigan, se eu não me engano. Então você consegue comprar algumas coisas. Para armamento, talvez você até consiga. O problema é como é que você vai entrar no país. Esse é o problema. Porque o país não permite. Por isso que você tem que comprar tudo através de um despachante. Se você for viajar para os Estados Unidos, hoje, vamos supor, vamos mudar a pergunta. Hoje, a polícia hoje do Brasil, eles recebem quantas armas para entrar quando eles viram a polícia? Hoje a gente recebe do Estado uma. Uma arma. Uma arma. Aí Na minha época você recebia o estilingue, nem isso. Essa arma você pode andar com ela pra onde você quiser. É assim. Tem um decreto federal que ele entende-se que a gente pode andar armado dentro do estado de São Paulo e dentro do país. Em qualquer lugar. Qualquer estado Qualquer que você estado. for. Para sair do país você já não pode. Já não pode. Porque você já não é polícia. Só é polícia dentro do Brasil. Dentro do Brasil. E aí, então, foi feito esse decreto que entendeu que o policial dentro do país, ele continua sendo policial. Agora vamos assim, Dorival. Ó, eu acordei hoje, quero me extravasar, certo? Tô com a minha munição, meu revólver. Vou na minha casa e... com a munição na polícia. Isso acarreta problema pra você? Sim. Sim, porque com o novo Estatuto do Desarmamento, você tem que justificar o tiro. Você não pode dar tiro a ermo. Justamente porque um dos entendimentos seria evitar uma bala perdida, que se der esse nome de bala perdida, que não acerte ninguém. Aí você tem que falar, ó, dei tiro. Precisei, não, mas aí você vai fazer ocorrência, vai apresentar. Porque assim, muita gente acha que nós, policiais, nós não somos julgados. Sim, é apurado tudo. Só que dentro das leis nós temos uma coisa chamada exclusão de ilicitude. Se conseguir comprovar extrato, cumprimento do dever, legítima defesa, estado de necessidade, se conseguir comprovar isso, não é que diz que não houve o crime, mas houve uma autorização para acontecer aquilo. Que é o que o pessoal muitas vezes estranha. Ah, mas o policial está sendo processado. É uma normativa para que se apure se realmente não houve abuso. Porque senão ficaria muito fácil você pegar uma arma, ser policial, sair daí matando todo mundo e acabar. Eu saí matando porque eu sou polícia. Ah, porque ele era ladrão. Não é assim. Então, existe essas leis para que se evite isso, o abuso. Como em qualquer outra carreira, com qualquer outra profissão. Mas antigamente eu via que a população ele via a polícia assim, com um olhar mais medo e tal. Hoje em dia eu vi que já mudou muito isso. Eu, particularmente, por onde eu ando. Porque antigamente, quando você falava assim, a polícia tá vindo, a população já ficava meio apreensiva. Hoje não, hoje a população é amiga da polícia. Porque tá mudando as coisas. Sim. Concorda comigo? Mas é que no passado, a gente estava numa época que pouco se podia falar, pouco se podia pensar, e era uma ditadura. Hoje tem uma democracia. Só que essa democracia também liberou demais. Eu acho que nem 8 e nem 80. Você tem que ter um certo discernimento. Uma medida. Tem coisas que você precisa respeitar, tem coisas que não. Tem coisas que o policial vai lá precisa prender o cara. A família não sabe o que ele está aprontando. Ah, ele é inocente. É inocente perante a família. Mas e perante a sociedade? Deixa comprovar. Verifica primeiro, acompanha. Mas não. Sempre é a polícia 100% errada e o bandido é o certo. Calma. Verifica. Existe um inquérito, existe um processo por causa disso. Para se apurar o que realmente houve. E se houve abuso por nós, policiais, vai ser apurado e vai ser punido. Que acontece, né? Às vezes um forjamento, algo do tipo. Ah, eu já fui parar na corregedoria, quando chegou lá, não constatou que não. Várias vezes. Passei por reconhecimento, fiz tudo.
Ah, não é ele. Você entendeu? Então, é necessário isso. Mas o que existe hoje é um abuso excessivo. A falta de respeito. Isso. Eu acho a polícia do passado era uma polícia ditadura? Sim. Hoje a polícia, ela comete alguns erros? Sim. Mas se a gente pegar a proporção do que a gente atende à população e dos erros, é muito pequeno os erros em relação aos benefícios que a gente faz. Exatamente. Porque a polícia é uma Constituição, então a Constituição não pode ser feita pela atitude de um ser humano. Todo trampo tem um ser humano legal, um ser humano que não é legal. Sim. A polícia é uma Constituição, é um nome. Sim. Então, vamos supor, Dorival é um polícia, ele errou. Quem errou foi o Dorival, não foi a polícia. Certo? Porque o Dorival ele pode representar a polícia, mas ele é um cara que ele representa mal. Mas a polícia é a polícia. É a minha opinião. Tá, aí eu vou te falar uma coisa, que infelizmente, não digo 100% do jornalismo, mas uma boa parte da parte de jornalismo, eu critico da seguinte forma. Se é um cara que atirou e matou uma pessoa, tudo bem. Aquele cara matou, atirou e tal. Eles fazem uma ênfase. Aquele ex-policial que matou a mulher. Aí o que tem a ver aquele ex-polícia? Entendi. Eles quer demonstrar. Claro, pera um pouquinho. Tanto é que ele é ex, que a atitude dele não foi condizente, que tiraram ele. Então ele é um cidadão comum. Então ele voltou a ser cidadão. E não é porque ele foi polícia, é porque a índole do cara é ruim. E aí nós temos uma reportagem querendo induzir ao erro a sociedade, dizendo, olha, todo polícia é ruim. Ele não é mais polícia. Ele saiu. A própria polícia reconheceu que ele não serve pra polícia, tirou ele. Tanto é, ele é um ex-polícia. Não é mais. Ele era exatamente, ele não representou, a polícia foi lá, ó. Tira, sai. Então, é um cidadão. Mas ele joga assim. Joga. O ex-policial traficante. Ele já era traficante. Aí nós chegamos na parte da índole, então... É a índole do cara. Porque, ó, eu vou falar pra você. Eu tenho 30 anos. Eu já vi vários tipos de polícia. Eu já fui parado por polícia educado, até demais. Eu já fui parado por polícia arrogante. Eu acho assim que, numa abordagem, eu acho que o policial ele vai ter que chegar com assim, porque ele não sabe quem ele tá ali abordando, tudo bem. Mas ele identificou que aquele cidadão é de bem, eu acho que o tratamento já tem que reduzir, tratar com respeito. Eu já trombei no meu caminho policiais que, mesmo sabendo que eu era um cidadão de bem, continuou na arrogância. E tudo bem, ser humano. E eu me retirei, tudo bem, chateado. Mas aí, com o tempo, a gente amadurece. A gente vê que não é todos que é igual. Pô, você é sensacional. Nós paramos num domingo pra conversar, nós fica 3, já não fica tarde, ele compra o pastel na feira, 11 da manhã. Ele vai levar o pastel já é hora da janta pro filho dele, né? Fica conversando. É porque tem pessoas que é, tipo assim, dependendo se é polícia ou não, é pessoas boas, tá ligado? É igual tem pessoa também que não é polícia que, pô, é um ser humano horrível, irmão. Não tem nada a ver, ele é um ser humano como eu, é um cidadão. Você entendeu? Não pode confundir as coisas. O policial, você é amigo dele, da pessoa dele. O ser humano dele é sensacional. Se você errar e ele tem que fazer o serviço dele... E você tá entendendo? Tem. Mas vocês estão falando tudo o correto, o que acontece? Primeiro, o policial ele não sai de um ovo de chocadeira. Ele vem de uma sociedade. Ele vem com família, então ele tem problemas. É que, lamentavelmente, a praticidade de ter uma arma perto que é o perigoso. Mas há problemas seu, pessoal, que às vezes influenciam, às vezes no tratamento, que nem você falou que o policial tá mal, mas às vezes não é que ele queria te tratar mal, só que ele tá com problema na casa dele, ele não consegue separar os dois problemas, junta-se tudo, e às vezes você acaba se tornando válvula de escape dele pra descontar a raiva que ele tá da mulher. Exatamente. Às vezes ele quer xingar a mulher, não conseguiu, aí ele xinga eu. Xinga você. Vou pegar esse fila da puxa. E ele é da sociedade. Como a sociedade tem que entender que não é só a polícia, é que tudo é criticado como polícia. Como você tem um bom médico e um mau médico, você tem um bom engenheiro e um mau engenheiro. Exatamente. Em todas as suas carreiras você tem um bom e um ruim. Que aí vai voltar ao que a gente falou, a índole da pessoa. A índole.
Sabe? Quantos, até agora, pela facilidade que você tem da mídia de divulgar, quantos você não vê aqueles caras que estão se preparando para ser médico, que é o que vai pôr você na mesa de cirurgia, ele tá dando um beck. Como é que você vai confiar num cara desse para te operar? O médico lá na hora do parto, lá estrupando a mulher, pô. Na hora do parto. O anestesista. Pô. E aí? Quem imaginaria que o cara tava estrupando a mulher? Mas então você vai falar que é todos os anestesistas que é criminoso? Mas a sociedade tem esse defeito. De generalizar a carreira. É da índole da pessoa. Não é religião, não é política, não é futebol, é a pessoa. Dá pra gente dar exemplos. Flor de Lis. Era uma pastora, tal. Vai falar que a culpa é da igreja evangélica? Não. Não, é ela. Ela que tem a índole. Ela que teve a índole de fazer o mal. Vamos ver um exemplo, o caso da Richthofen. Vai falar o quê? Que então todas as mulheres vão matar os pais? Não. Foi a índole dela. Ela teve aquela índole. Ela teve aquela vontade de praticar, sei lá por qual motivo. Aí pega rica é gananciosa e vai matar. Aí, Dorival, me pega e me joga essa mulher numa saidinha de Dia dos Pais. Ela vai visitar quem? Mas isso é outra coisa. É outra discussão que pra gente ter, Diego. Porque o que acontece é o seguinte. As nossas leis, elas são até que boas. Precisa se adaptar em relação à informática, porque são leis de 1947 que não estão atualizadas, não tinha assim informática na época. O que precisa se olhar e corrigir são os benefícios que o preso tem direito. Isso, exatamente. Não é a lei. Muitos confundem, mas a nossa lei é ruim. Não é a lei. São os benefícios que a lei criou. Você acha que os benefícios têm que ser mudados, então, né? Tem que ser revistos. Mas o benefício faz parte da lei? Faz, mas é o tipo coisa à parte. Ele é pós-processo penal. Teve o processo penal, a pessoa foi condenada, então começa a ser os direitos que ela tem de direito. Agora, como é que você pode dar uma saidinha de Dia das Crianças com o cara que é estuprador? Exatamente. Ele é estuprador de criança, caramba. Vai na contramão, né? A Richthofen, por exemplo, ela matou os pais. Aí na saidinha de mãe, saidinha do Dia dos Pais, do Dia das Mães, ela tem direito à saidinha. Ela vai visitar aqui. Na minha concepção, se a pessoa tem saída no Dia dos Pais ou Dia das Mães, é pra você ir visitar seu pai e sua mãe pra falar, olha, pai, eu tô me corrigindo, eu tô evoluindo, eu tô melhorando. Foi na contramão, é. Agora, ela vai visitar quem? Se o pai e a mãe dela, ela morreu. Então não é a lei, é os benefícios. É os benefícios, que é lei também, mas você precisaria rever primeiro, a minha opinião, tá? Olhar os benefícios, ver o que tá de errado os benefícios, e ao mesmo tempo, se puder, já corrige as leis. Você já pegou alguma operação assim que ficou marcada? Operação, se for essa operação, ela tá marcada, você não consegue apagar na memória e falar essa daqui? Tem N casos. Mais uma específica. Mas um caso que me chamou muita atenção e eu preciso reencontrar a mãe dela foi o caso da Bianca. O caso da Bianca foi na área do 55DP Parque São Rafael, aonde a gente trabalhava do meio-dia às 8, todos os dias. E quando a gente tava pra sair, quando foi às 7 horas da noite, chegou esse homicídio. A Bianca. Foi há pouco tempo. Não, já tem uns 10, 12 anos. O nome da mãe dela é Marta. Eu preciso conversar com a mãe dela, porque assim... Aí quando nós chegamos no local, ela tinha sido morta com 2 sacos dentro da garganta. Era uma jovem? Uma jovem. De Saco, 19 anos. Sacola? Sacola plástica. Enfiaram dentro da garganta dela. E ela sufocou aí. E aí, nós fizemos o local, tudo, rodamos, tal, não sei o que, popô. E aí, nós se reunimos com a mãe, o padrasto dela, a irmã, o cunhado e 2 tios lá. E eu cheguei e falei pra Marta, eu dou minha palavra pra você. Que depender de mim, o assassino da sua filha vai pra cadeia. Era questão de honra. Era questão de honra. Aquilo mexeu com você? Mexeu. Aquilo ali era questão de honra. Questão de honra. No dia seguinte, nós terminamos todo o caso, aquele dia e tal, e ela ia ser enterrada no dia seguinte. Ia ser no cemitério próximo, que era em Santo André. Eu fui pedir autorização pro meu delegado, que era o Dr. Sérgio Vaz da época. Falei, doutor, eu quero ir pro velório. Por que esse velório? Eu quero levantar o que aconteceu com esse velório. Tá bom? Posso ir? Posso.
Peguei a viatura, meu parceiro, nós paramos, a viatura escondida. Então ninguém sabia que eu era polícia. Ninguém. Que eu escondia, eu não cheguei com polícia. Cheguei com um cidadão de bem e se misturei no meio. E comecei a ficar perto. Onde tinha rodinha, vamos ficar perto da rodinha. Pra ouvir. Analisar. Pra ouvir, não pra ouvir. Que Porque a melhor coisa fofoca, né? tem a Rola fofoca. E você fica de ouvido. Especulação, E quando a pessoa não sabe que você é polícia, ela fala. Você só apurando. Aí eu encostei perto de uma rodinha, e o assunto era praticamente unânime entre as amigas da Bianca. A Bianca sempre falou pra gente que se o dia o cunhado dela tentasse violentá-la, que ela não ia permitir, que ela ia matar ele ou ele matava ela. Na rodinha especulava Nas rodinhas, isso. que ela comentava que ele olhava diferente, que ele fazia as coisas diferente, que ela se tocava e ela comentava com as amigas, que ela odiava ele. E aquilo ali foi me chamando a atenção. Falei, Ali você fazendo um trabalho de paisana mesmo. Só... Aí eu falei, caramba, por que estão falando tudo isso? Esperamos. E aí, o que eu percebi? Ele não foi no velório. O único da família que não foi no velório foi o cunhado. Olha só. Você só de... Porque o nome dele é o Sandro Dota. Ele não foi. Caramba, por que o cunhado não veio no velório? Tem alguma coisa de errada aí? E já essas conversas. Aí as conversas, ele não veio, você vai montando o quebra-cabeça. Foi esse mato ter cachorro. Vamos. Esperei terminar o velório, todo mundo foi embora, catei a viatura, falei, doutor, expliquei pro doutor, vou buscar o Sandro. O que aconteceu? Aconteceu isso. Me parece que ele tem um grande suspeita que seja ele. Posso ir? Posso. Quando eu cheguei, fui lá, peguei ele na casa dele e falei, Sandro, me acompanha até a delegacia? Não sei o que, a família já veio contra, a esposa dele já veio querer brigar. Eu falei, calma. A irmã da Bianca. Já defendendo ele. Falei, espera só um pouquinho. Deixa a gente só conversar com ele. Não, porque não sei o que, ele estava em tal lugar, ele justificando tal, não sei o que. Começou aí, você falou, porra. Eu falei, meu, tem alguma coisa de errado, mas tá bom. Beleza, levamos ele pra delegacia. Mas igual você falou, aquele instinto de polícia. Aí levamos ele pra delegacia. Quando chegando na delegacia, a gente pediu pra ele ficar, pra gente ver marcas no corpo dele. Pode ficar só de cueca. Fica só de cueca. Na altura da canela dele no meio, tava machucado as duas. Ele falou, como você machucou? Eu bati numa madeira, numa obra lá da casa do meu tio, não sei o quê. Eu falei, meu, caramba. E dava a mesma altura do degrau que a Bianca foi, e teve sinais de luta na casa. Tinha vidro quebrado com chute, estante empurrada. Ela lutou. Espera aí, tem alguma coisa errada. Aí eu liguei pro departamento de homicídios, falei com o chefe na época, falei, chefe, tá acontecendo isso. Ó, Dorival, se você puder nos ajudar aí, te agradeço. Porque a distância fica difícil da equipe ir toda hora e voltar. Ela já teve aí, que você puder nos ajudar. Falei, tá bom. Aí nós começamos a apertar ele. Não sei o quê, pô. Aí falei, doutor, fazer o seguinte, vamos apresentar o Sandro pro DHPP. A melhor coisa, a gente precisa... Ele falou, mas você vai daqui até lá? Eu falei, vou, doutor. Ele não vai embora daqui, não. O DHPP é o quê? Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é responsável por investigações de homicídio. Uhum. Autoria desconhecida. Quando é autoria conhecida, fica pela própria unidade do bairro. Desconhecida é eles que eles têm que investigar. Quando é desconhecida, vai pro DHPP, que é uma equipe mais especializada. Pois bem, nós levamos. Eu posso falar isso, que foi eu que dei o primeiro passo. Aí a equipe de homicídios prosseguiu com a desconfiança. Aí pediu para a irmã dela uma calça, que segundo ela estava na casa, estava com sangue, marcas de sangue. Foi feito o DNA. Era o sangue da Bianca. Na calça dele. O celular foi feito o rastreamento pela Herb, dava porque ele estava próximo à casa dela. Tudo que ele foi dando... o departamento de homicídios aí concluiu e conseguiu comprovar. Aí até ele sempre negando, aí ele assume perante a Record que realmente assumiu. Ele foi julgado, tudo. A única coisa que eu quero encontrar com a Marta é falar, Marta, eu te prometi E aconteceu. que ia acontecer. Você nunca mais encontrou ela? Nunca mais.
Eu, infelizmente, perdi o contato com ela, mas eu ainda quero encontrá-la pra falar, olha, Marta. E é um caso que me chama muito a atenção, porque é uma garota só de 19 anos. O caso de Tinha uma vida toda com pela você frente. e foi você fazendo um trampo ali, a paisana, que é, por isso que é muito importante, né, cara? Falar pra você. A Polícia Civil hoje, ela faz um trabalho muito importante, irmão. Muito importante. E quando um polícia igual você se... Não, esse aqui tem alguma coisa. E vai atrás... Mas não é intuição, né? Ali você tinha certeza. Tipo, doeu em você. Assim, uma coisa falou, é esse cara. Ou não. Não, tem um sexto sentido. Você tem... Você, meu, tá muito estranho, porque quando... vou voltar, que nem eu falei. Meu, você tem irmã? Tem. Tem o seu cunhado. Aconteceu alguma coisa, seu cunhado não aparece, você não vai desconfiar? Lógico que é. Por que que não vai? É parente. Estranho. Toda a família foi. Porque só ele não foi. Mas é tipo... Só ele que não foi. E justamente o comentário é em cima de quem? Dele. Ah, meu. Você começa a montar o Mas é o quebra-cabeça. faro também, a intuição. Porque Sim. você pega, ó, esse não foi. E a Suzana Ristoff que chorou em cima do caixão. Então vai muito do faro, a intuição do Não, polícia, mas lógica. os policiais conseguiram rachar também por causa disso. Não acreditaram na O história choro dela. falso. Que a gente chama de lágrima de crocodilo. Tanto é que o crime dela não passou impune, por quê? Porque os policiais não acreditaram na história dela. E você vê o E irmão- foi o mesmo o tirocínio irmão dela sofre disso. até hoje, pô. Você viu o irmão dela com Sofre. problema com droga, virou um craqueiro, tá de... pô. Você já falando já referente a... Que nós tá falando aqui de polícia paisana, de você até chegar com... Nós vê que a polícia, assim, ela... O fardamento dela, não vou dizer à vontade, mas uma roupa, assim, de cidadão comum. Por que a Polícia Civil tem... Vamos dizer essa... Não tem uniforme, não tem farda. Tem essa liberdade. Não, por causa disso. Porque qual é a função? A polícia militar é polícia preventiva e a polícia civil é polícia repreensiva. Qual a diferença? É como? Preventiva. Ela tem que prevenir o crime. Evitar que aconteça o crime. Por isso que ela faz blitz, porque ela revista o bar, ela tira a arma, faz o tráfico. Então a função da polícia militar é evitar, por exemplo, que um ladrão entre na casa. Ela não evitou, o ladrão entrou, a partir daí não é com elas mais. Por isso que eles fazem a ocorrência na delegacia. Passa a ser da Polícia Civil. Aí depois que ele deixou o ladrão ali é com vocês. Não. A investigação às vezes, porque às vezes ele não pegou o ladrão. Às vezes a casa foi só roubada. Por isso que vem a polícia técnica para tentar levantar alguma coisa. Por isso que a gente vai pro local. E assim, a militar é uma polícia que ela tem que prevenir. evitar. Evitar que aconteça. Após aconteceu, já era, é com vocês. Não que a polícia militar também não faça. E é essa distinção que não pode ficar também brigando. Se ela deu sorte, ou se ela fez um bom trabalho e ela conseguiu prender o cara, parabéns. Digno da polícia militar. Mas às vezes alguns municípios têm essa briga. Não, essa função é minha, essa função é sua. Meu, a função das duas é tirar o ladrão da rua. Ponto. Em alguns casos, alguns municípios, a gente sabe que tem uma certa distinção. Policial militar não se dá bem com policial civil, policial civil não se dá bem. Eu vejo muito policial militar falando pra mim que tem vontade de ir pra civil. Sim, por causa da liberdade que a gente tem. É essa a diferença. O militarismo é muito rígido. Eu acho as normas da polícia militar que a gente sabe é muito pesado. Só que também, para você ser um bom policial, você também tem que tirar um pouco a sua vergonha. E em que sentido? Até um certo limite, eu tenho que fazer. Então é isso que eu tô te falando. Tem um caso aí. Teve um caso de homicídio que foi aqui na Emerald Rio da época, que nós prendemos o assassino, que era um coitado de um trabalhador, que aí mais matou outro rapaz, onde nós catamos ele e a gente se passando por pastor de igreja evangélica. Com tipo Bíblia paisanana mesmo. Não, com paletó, gravata, pregando a voz de Deus e tal. Aí sabe quando a mãe, a sorte dele, a nossa sorte que a mãe dele era evangélica, nós começamos a conversar resumidamente e demos uma cana nele e se passou por evangélico. Sacou, falou, chegou a bênção. Meu Deus. Aí ele falou, glória. Teve uma... Falso profeta. O falso profeta é verdade. Teve, pra você ter uma ideia, teve uma cana que a gente sabia que Mas deve ser da o hora trabalhar ladrão, paisana, né? ele era ladrão de bancos. E a gente sabia que ele tinha uma namoradinha. Aí nesse ponto facilitou um pouco ter mendigo. Eu me vesti de mendigo. Puseram barba, cabelão. Aí ficou mexendo ali roupa no suja. Não, fiquei deitado, Jogadão. largado. Fiquei nem mendigo mesmo. Passei sujeira no rosto, no braço, descalço, calça rasgada. Virar um ator, né? Tem que virar ator. Escuta, mas na hora de você levantar uma Aí o que cana. aconteceu? Quando o cara chegou tal,
para a polícia. O cara falou assim, você tá de brincadeira. Ele falou? O cara falou assim, Tá de brincadeira. tá de brincadeira. Eu falei, não, mano, é polícia. Aí já veio os outros, tal, catamos ele. Ô, mano, eu nunca ia desconfiar. O porra do mendigo ia ser polícia, meu. Porque ele veio vestido de Batman, né? De, né? Um super-homem. E ele falou que ele chegou a me ver de longe. Mas que ele nem tchum. Mas deve ser da hora, mano. Meu. Eu acho que eu fazeria a cena do louco, mano. Meti um litrão aqui, pedia de bebo no meio da rua. Mas é que tá. Mas você tem que se fazer. Essa é a diferença da polícia civil pra militar. Às vezes a gente tem que se misturar na população pra que ela não identifique a gente. Pra pegar mesmo. Pra pegar. Porque se você fica identificado fácil, você não consegue, às vezes, o teu objetivo. Vamos pegar fulano. O cara desconfia, ó. Eu já passei por porteiro pra pegar pensão alimentícia. E ficar lá esperando o cara, que o cara ia visitar a namoradinha, de ficar de gravata, tal, que nem porteiro, atendendo o povo. Quando é esse e tal, entra polícia. O cara quer. Porque assim, a população não tá acostumada a tomar esses botes, como a gente chama, bote. O cara se perde. Porque ele nunca ia esperar que o polícia ia estar se vestido de porteiro. Eu já vi polícia dando bote vestido de Eletropaulo. Eletropaulo, Correios, toda a facilidade que a gente tem. Essas empresas não gostam que a gente faz isso. Porque eles ficam com medo. Porque senão todo traficante, todo ladrão pensa que todos deles são também. Mas a gente consegue. Mas eles não gostam. Mas fazer o quê? Se cabeu a roupa e falou, é essa, vamos que vamos. Você entendeu? Eu catei um cara se passando por técnico da NET. Ele falou, eu vim trocar essa internet aí, arrumar aí. O cara falou, demorou. Falou, já era, vem aqui. A internet caiu. Você entendeu? Então tem várias formas que você pode fazer. Ô, Dorival, nesses 30 anos que você tem de carreira de polícia, já perdeu algum amigo no confronto, alguma coisa? Vários. Infelizmente, vários. Vários irmãos, vários parceiros, assim, que até hoje eu sinto falta. Essas tem partes números são as N. difíceis, né? Ah, meu. Mas é que você junta assim ali. No Junto nenhum. Às vezes Deus é tão bondoso que eu nunca presenciei isso. Mas parceiros que, daqui a pouco você toca o seu telefone, fulano faleceu. Como? Trocou tiros. Mas hoje... Bandido catou ele. Hoje, depois você teve seu filho Diego, que você falou que sua mente mudou muito, que hoje você é um cara que pensa... Antigamente você tinha esse pensamento, pô, tô indo trampar, não sei se eu volto. Eu não ligava. Assim, não, antigamente não. Mas hoje eu não tava nem aí. Mas hoje você, quando você vai trabalhar, você vai bem tranquilo, você é sossegado. Hoje eu vou com um certo medo maior. Porque o que acontece, Diego? Com o passar do tempo a gente aprende que a gente tem que ter uma palavra na vida chamada medo. Medo. O medo, principalmente pra mim, como policial, ele é essencial. Essencial. Porque a gente tem N exemplos de policiais, colegas, que infelizmente, quando eles perderam o medo, morreram. A gente não pode perder o medo. O medo pro policial, ele é necessário. Ah, mas você tá falando que o policial tem que ser covarde? Não. O medo é diferente de ser covarde. Você pode fazer a sua operação, trabalhar tudo bonitinho, mas com medo. Por quê? O medo vai te deixar mais atento. Se eu for te abordar na rua, o meu medo jamais vai deixar você pôr a mão na cintura se eu te revistar antes. Eu vou checar você antes. Porque que nem o Diego lá no começo falou, não tá escrito na testa o que você é. Eu não sei se você tem uma faca, se você tem um revólver, se você tem uma carteira, se você tem um celular na cintura. Não sei. Então esse medo é que vai me deixar ligeiro e te revistar. Tenha certeza que você não vai pôr a sua vida em risco nem a minha. Porque dependendo da situação, às vezes na abordagem, o pessoal pensa que a gente faz porque a gente quer abusar. Não. Porque eu preciso ter uma garantia que qualquer gesto seu um pouco mais agressivo, eu não tenha que sacar e atirar em você primeiro. Porque às vezes você tá no celular, no vibracal. Você tocou, você vai meter a mãozona, eu tô te abordando, que a pessoa não vai saber que você tá sendo abordado, vai te atender. Você meteu a mãozona na cintura. Você meteu a mãozona na cintura pra pegar uma arma e me atirar ou pegou o celular? Não sei. Você não vai saber. A polícia ficou bravo. Sabe o Giovanni lá, meu vizinho, nós tava voltando do trampo, eu trabalhava no depósito do som, era eletricista. Aí nós teve uma abordagem normal, tava tendo tipo uma blitz à noite, não sei se alguma denúncia, eles parou as viaturas. Aí não foi o celular, foi o boné que tava dentro da blusa, nós temos costume de tirar. Quando ele desceu da moto, ele puxou esse boné, pá, que de policial
que xingou esse cara. Surtou. Você quer morrer, você tá louco, e não sei o Não, porque pelo também amor de Deus, é meu. ser louco, né? Fazer Então, isso. mas é isso que eu tô te falando, mas é o medo. Então é isso que as pessoas têm que entender, que numa abordagem, não faça gestos agressivos nem nada. Porque do outro lado eu tenho um policial que ele também tá com receio, porque ele precisa preservar a vida e a sua principalmente. Porque se nesse boné você puxa e eu penso que a arma eu atiro em você. Irmão, mão pra cima e mão na cabeça não mata ninguém, não. Não é vergonhoso. Nós precisamos perder esse vínculo de que a abordagem policial é humilhação. Não é humilhação, é necessário. Quanto mais você vê que você está sendo abordado, significa que está tendo mais policiais na rua. Está sendo, sendo trabalhado, está sendo feito. É isso que tem que se entender. Porque é necessário. É necessário. Então, tem que perder esses vínculos. É humilhante. Não, não é humilhante, é necessário. Então, e esse medo que me faz ligeiro. Um exemplo, eu vou sair agora daqui do estúdio, tá certo? Quando eu for descer pro carro, o meu medo vai fazer eu esperto. Eu olho pra cima, eu olho pra baixo. Se tiver dois caras ali desconfiados, eu já não vou pro carro, eu vou disfarçar, vou deixar eles passar, certo? Se eu perdi o medo, sou bambambam. Desço, não vejo ninguém, já vou lá, já a arma tá aqui na minha cabeça já. Por quê? Porque eu perdi o medo. É verdade, não, você não tá errado, você tá certinho. Hoje, muita gente que é assaltada, principalmente em casa, as coisas, por quê? Porque não tem o medo. Meu, não custa às vezes dar uma olhada antes na rua. Viu alguma coisa suspeita, não saia com o seu carro. 1 minuto, 2 minutos a mais não vai fazer diferença pro seu compromisso ou pro seu trabalho. Não, a pessoa já quer entrar no carro, sair, tal, não olha. Porque não tem medo. Eu antigamente, quando eu morava na favela, eu dormi 2 anos. Eu era um cara desempregado. Eu também não ligava muito. Eu dormi 2 anos só com o botijão fechando a porta. Né? Sim. Eu não tinha medo de nada. Hoje eu tenho um monte de tranco em casa que eu vivo com medo. Você vê como que as coisas... É cheio de tranco, eu morrendo de medo. Então, mas você não é covarde. Você tem medo. Antigamente eu dormi com o botijão 2 anos. E não tinha medo. Não sei se eu consegui que vocês entenderem a diferença. Eu entendi. Entendeu? Porque é necessário esse medo. Ó, uma pergunta que eu vou fazer pra você. 30 anos de carreira. Tá. Mas hoje, a segurança pública pra você é por amor ou por obrigação depois com esse tempo todo? Eu fiz os 30 anos por amor. Os 30 anos. É que você tem a necessidade da parte financeira. Que a gente vive numa sociedade monetária, uma sociedade que precisa do dinheiro. Se você falar que você trabalha aqui não é por dinheiro, é mentira. Mas eu levanto e eu sempre pensei de trabalhar com alegria, porque 30 anos, é minha vida que eu passei dentro de uma delegacia, dentro de uma viatura, atendendo o público. Eu fiquei muito mais com os meus do que meus parentes. Pai, mãe, tio, irmão, seja com quem for. Meu filho mesmo agora eu fico muito mais no meu serviço do que com meu filho. Então a pessoa tem que fazer qualquer coisa que ela faça para mim, seja a profissão que for. Ela não é... tem umas pessoas, o que eu faço é humilhante. Não, não é humilhante. Faça com amor, faça com carinho, você faça com prazer. Se o que você está fazendo não está te deixando bem, troca de profissão. Troca. Ache alguma coisa que te faça feliz. Porque você ficar num lugar que não te faz feliz é complicado. Esse seu filho mais novo tem 10 anos de idade. Você gostaria que ele seguisse a mesma profissão que você? Você se sentiria assim... De verdade? De ver ele? De verdade? Sim. Não. Não pela dificuldade, não pelo reconhecimento da sociedade. A sociedade tem a gente como um monstro. E é chato, porque você... nem tudo... O pessoal pensa que a polícia é dinheiro, tal, não sei... Não. Cansei de achar carro roubado. A pessoa não te pediu um obrigado. Eu não quero nada. Só que ela falasse obrigado por ter achado. Obrigado, você achou meu carro, Deus abençoe o seu trabalho e tal. Isso te chateia, porque você fala, consegui conquistar um patrimônio de volta para a pessoa, sei que é minha obrigação, mas nem por isso eu não vou ter um obrigado. Por todas as pessoas que vocês entrevistaram aqui, vai dizer que vocês não sentem uma falta se a pessoa no final não dizer obrigado para vocês. Eu sinto. Nossa, teve... Eu sinto. E aí? E eu fico triste e eu nunca mais quero chamar a pessoa. Peraí, mas não é uma obrigação... Eu não chamo nem no WhatsApp mais. Eu bloqueio tudo. Peraí, mas não é obrigação de vocês fazerem entrevista? É obrigação. Mas por que o obrigado? Mas o obrigado muda tudo. Você entendeu? Porque, é isso. Aqui,
os babão dos políticos. É obrigação dos políticos tampar um buraco, mas os babão ficam pedindo obrigado na rua. Obrigado porque tamparam meu buraco. Porque um cara que doa a vida pela nossa não vai receber um obrigado. É o poste mijando no cachorro. Sabe? Então você Ficou revoltado, hein, mano? Você tem casos que você também você vê que às vezes está tendo um erro, a pessoa está sendo acusada injustamente e você não tem o que fazer, porque eu tenho uma vítima. Outra coisa que as pessoas não entendem, que eu não prendo uma pessoa porque eu quero, porque eu tenho uma vítima que indicou que ele tem indícios que ele é o culpado. Suspeito. E aí você fala pra mim, você garante pra mim que o Diego é o que te roubou seu celular. Você garante pra mim, você é vítima. Mano. O Diego tá falando pra mim que não é. Mas você é vítima, reconhece e tal, fala tudo. Eu faço o quê? Se eu não tiver com a mercadoria? Não, mas ele tá dando que é você que roubou. Tá, Mas eu não vou o pôr você quê? no papel? Eu vou pôr no papel, vou te fazer o reconhecimento. Você entendeu? É isso que eu tô falando. Você vai ser indiciado. Quem vai decidir é a justiça. Mas se você achar o celular, beleza, eu posso até ficar preso, né? Não, mas às vezes eu tô vendo que tá sendo uma acusação infundada. Mas eu não posso mudar a opinião dele. Eu não tenho como mudar. Aí o juiz, O promotor que vai entender. entender. Mas você às vezes tem casos assim, você fala, meu, caramba. Dorival, eu queria ficar mais tempo com você, irmão, mas passou o rápido, bagulho hein? passou porque você é Muito louco. rápido. Eu quero aqui te agradecer rápido. de verdade, de coração. Cara, pra mim foi uma honra. Se eu pudesse aqui, nós ficava até passou amanhã muito batendo rápido, papo, não? Nossa, falou Mano, pouquinho, você passou foi muito sensacional, cara. Você foi sensacional. Quero agradecer de Precisava. coração. Matheus vai deixar um Também. agradecimento pra você, Satisfação, ó. não conhecia, tô conhecendo agora. Obrigado pela presença. E vai ter momentos que você vai conhecer ele lá na quebrada, você vai gostar mais ainda. Deixa aí um Vambora. conselho aí pra quem tá iniciando, né? Quer ser Pra quem polícia. quer ser polícia. É muito bom, né? Um cara assim com experiência. A experiência que eu tenho não é só por ser polícia. Tudo e qualquer profissão que você queira fazer, faça com amor. Faça aquilo que você quer fazer. Não faça porque para agradar seu pai, para agradar sua mãe, para agradar a namorada. Não. Primeira coisa, você agrada a você. Você. Eu quero ser marinheiro. Vá ser. Brigue. Não existe impossível. Eu, na minha família, para vocês terem ideia, eu só tenho um tio, por parte da minha tia, que é PM. Eu consegui estudando e entrei para a polícia. Então eu consegui meu sonho. Do mesmo jeito que eu consegui meu sonho, todos conseguem. Basta querer. Corra atrás. É difícil? Lógico que é difícil. Aonde a gente tem uma população muito maior do que emprego, vai ser difícil. Mas não significa que você não consegue. Você pode tentar 1, 2, 3. Uma hora você vai conseguir. Mas tenta. Força e garra. Sim, e porque determinação. você não adianta você pegar e falar: ah, eu quero ser motorista de ônibus. Tá bom, você quer ser motorista. Você tem habilitação de ônibus? Não. Você tem um curso de motorista? Não. Então só se for de ônibus de E o que brincadeira. você de tá fazendo? diversão. E o que você tá fazendo para conquistar o seu sonho? Corra atrás. Por isso que a Faça. marca da Civil é o Garra. Você entendeu? Isso mesmo, é. Corre atrás. Corra atrás. Seja o sonho que for. É possível. Nada é impossível. Só tem uma coisa na vida que pra mim é impossível. A morte. É a única coisa que você não Não tem como reverte. mudar o destino. Não tem como mudar esse destino. O restante, tudo você consegue. Irmão, obrigado. Que Deus isso? abençoe. Amém. Estamos aqui sempre. Eu quero fazer a parte 2, Dorival, a parte 2, tá bom? E eu espero mesmo que você venha na próxima aí. Vai ser, mais uma vez, Sensacional. satisfatório pra Venha, gente, viu? venha sim. Tem muita coisa Pessoal, pra falar ainda. obrigado. Deus abençoe, tá bom? Segue nós lá, @nós na fita, no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, dá aquela atenção, valeu? Um forte abraço, um cheiro e uma massa. Tamo junto. Fui! Falou. Abraço a todos.